Bom dia, família. Bom dia. Amém. Vou aproveitar hoje a devocional, né, para tentar fazer com que a gente reflita um pouco sobre essa relação com a droga, que muitas das vezes ela acaba sendo como uma paixão na nossa vida, um feitiço, né? Quando Paulo ele vai escrever aos Gálatas, ele fala uma passagem que eu vou ler aqui só para não ficar. Tá em Gálatas 3, tá, de 1 a 14, mas eu vou ler só os 4 primeiros versículos. Ele fala assim, ó Gálatas insensato, quem vos enfeitiçou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vocês. Receberam o Espírito pela obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas vocês sofreram? E daí eu quero fazer uma reflexão no seguinte sentido, que quando a gente entra em recuperação, que foi como o povo de Gálatas começou a entrar quando eles conheceram a graça de Deus, e eles começaram a viver pelo amor de Deus, e eles começaram a entender que tudo que eles tinham e toda a melhora que eles tiveram foi pelo poder do Espírito Santo de Deus na vida deles, ou seja, pela obra do Espírito e da graça. E certo tempo depois desse caminho, cachorro louco, certo tempo depois dessa caminhada na fé que eles estavam tendo, eles voltaram a começar a ter o mesmo comportamento. Tá meio torto. Eles começaram a ter o mesmo comportamento de antes. Ou seja, eles começaram a voltar aos velhos hábitos, eles começaram a voltar à velha crença, eles começaram a voltar ao velho comportamento, ao velho pensamento, ao velho sentimento de que eles seriam salvos por eles mesmos através da obra da carne. E daí Paulo olha para eles e faz uma seguinte afirmação, uma pergunta. Vocês só podem estar enfeitiçados, porque depois de tudo que vocês passaram, depois de tudo que vocês sofreram, depois de tudo que vocês pelejaram, depois de tudo que aconteceu na vida de vocês e que vocês encontraram o caminho, vocês estão voltando novamente às velhas práticas da vida que não resolvia nada e que só colocava mais peso e mais jugo na vida de vocês. E daí é interessante essa afirmação que ele fala, só pode ser um feitiço quando a gente retorna. Porque eu sei que todos nós aqui que já passamos por clínicas, que já entramos em recuperação e que ficamos meses, anos limpo e pelejando e sofrendo e recuperando a confiança, recuperando aquilo que a gente perdeu, reestruturando a nossa vida emocional, reestruturando a nossa vida física, mental, espiritual, recuperando as nossas relações, recuperando a nossa vida profissional. Não é possível que um dia a gente escolha isso de volta. Conscientemente, é inadmissível que um homem que pensa e que já conheceu o fundo de poço da vida, da adicção, a gente toma essa decisão lúcido. Não entra na nossa cabeça, não entra, pelo menos na minha cabeça, que um dia eu possa escolher tudo aquilo que eu escolhi lá atrás, tudo aquilo que eu sofri na droga, o distanciamento, a perda da paternidade, a perda de ser filho, a perda do meu profissionalismo, a perda da minha vida emocional, profissional, e escolher isso hoje de novo. E Paulo olha para uma realidade dos Gálatas e fala, olha, tem alguma coisa que enfeitiçou vocês. Tem alguma coisa que seduziu o coração de vocês para que vocês possam, mais uma vez, escolher a desgraça da vida. Então, a gente precisa pensar sobre isso nessa manhã, porque o que faz a gente ceder a essa sedução da droga? O que faz? Que feitiço é esse que entra na nossa mente que possa fazer com que a gente pense que aquela dose vai fazer com que a gente seja feliz ou tenha um prazer ou viva a vida dentro daquilo? Não tem como. Não tem. Hoje, em recuperação, eu acredito que esse é o sentimento de muitos que estão aqui, da grande maioria, se não de todos, é o mesmo sentimento que eu tenho.
é só se for um feitiço. É só se a gente adoecer mesmo na nossa vida, na nossa caminhada, que um dia a gente pode escolher aquilo que nos trouxe até aqui. Aquilo que hoje está fazendo eu sofrer. Aquilo que hoje me enche de culpa. Aquilo que hoje pesa na minha cabeça. Aquilo que hoje pesa na minha mente. Aquilo que hoje faz eu pensar que talvez eu volte para casa e não tenha ninguém. Não tenha mais o casamento. Não tenha mais a presença dos filhos. Não tenha mais um emprego para voltar. Não tenha mais o sustento da minha vida. Não tenha mais uma caminhada firme na recuperação. É só se eu adoecer e tiver um feitiço na minha cabeça que hoje, nesse momento, eu poderia escolher a droga só se fosse um feitiço. E daí Paulo olha para a realidade daqueles dos Gálatas e fala, olha, eu vou dizer só uma coisa para vocês. Vocês foram enfeitiçados por alguma coisa. E eu só quero saber de vocês uma coisa. Todo o esforço que vocês fizeram, toda a peleja, todo o caminho que vocês fizeram para que a vida de vocês ficasse na presença de Deus, tudo isso foi em vão? Tudo que vocês conquistaram? O retorno que vocês tiveram? Novamente, aquele vínculo com a família que a gente perdeu, a gente sai daqui, vive uma vida bem lá fora, a gente reconquista. A gente passa novamente a sentar na mesa da refeição. A gente passa a ter um diálogo com pai, com mãe, com mulher, com filho. A gente passa novamente a voltar a trabalhar e trazer o sustento para a nossa casa, o pão de cada dia, que foi dado ao homem essa responsabilidade também. E daí a gente começa a perder tudo. E daí, hoje, pelo menos em recuperação, torna-se um processo inadmissível e aí a gente só pode chegar a uma conclusão. A gente cede. Quando a gente recai e volta ao uso do álcool, da droga, é porque a gente cede ao feitiço, a gente cede a essa sedução que a droga me propõe, que é apenas um prazer imediato. Mas no chão da vida ela não colabora nada para mim. Pelo contrário, no chão da vida a droga só me distancia do sentido da vida. E daí a gente está ou não está enfeitiçado por alguma coisa? E daí eu falo, o que a gente não encontrou na vida, na recuperação, que faça com que a gente sempre, vez em quando, está cedendo a essa sedução que a droga me propõe. Pode ser que na vida eu não tenha encontrado aquilo que tenha preenchido o meu coração. Pode ser que eu ainda passe por uma clínica, fique 3 meses ou 6 meses, ou 2 meses, ou 4 meses, ou 5 meses, ou 7 meses, e não tenha encontrado ainda o sentido da vida. Aí o coração vazio, a mente vazia e o espírito vazio, que não tendo experimentado nada que seja melhor do que a droga, facilmente cede a essa sedução da droga. Então hoje é dia da gente encontrar na espiritualidade um sentido para a nossa vida. A gente vê que Paulo também percorreu um caminho sem sentido na vida, e quando ele tem um encontro com a recuperação, o coração dele foi uma terra fértil. E daí o evangelho cresce na vida de Paulo, e Paulo vira esse mártir que a gente conhece, né, das Escrituras, e que é esse mesmo Paulo que está falando para os Gálatas o seguinte, ó, não deixe esse feitiço entrar no coração de vocês. Isso aí só vai trazer prejuízo e perdas. Então, para a gente hoje, para encerrar, vamos blindar o nosso coração com a recuperação, com a espiritualidade. Não vamos mais ceder ao feitiço da vida na drogadição, porque é um feitiço de verdade. Ele acaba enfeitiçando a gente, e é tão feitiço, faz tão sentido, que quando a gente olha hoje para a nossa vida, a gente vê o quão paralela que é a nossa existência na droga em relação à vida. É algo que não combina, que não bate, que não faz sentido. Daí hoje a gente está aqui, entrando em recuperação, e aí a gente consegue fazer essa reflexão. O quanto que a gente é enfeitiçado pelo prazer da droga, pela curtição, que Paulo fecha esse relato dele em Gálatas capítulo 5, falando das obras da carne e das obras do Espírito. Então a droga, ela nada mais é do que um prazer carnal, que naquela hora ela vai me trazer um prazer intenso, uma sensação de liberdade muito grande, um prazer sexual intenso, com tudo aquilo que cada um sente quando usa a sua substância de preferência. E Paulo fala que isso são as obras da carne. E daí ele faz um balanço com a obra do Espírito.
E ele fala que aquele homem que vive no Espírito é um homem que vive um caminho reto. Um caminho de amor, um caminho de perdão, um caminho de autocontrole. É isso que Paulo fala lá no capítulo 5 de Gálatas, que ele diz que todo aquele que anda no Espírito é um homem que tem autocontrole sobre si. E é tudo isso que a gente precisa, um autocontrole. A não ceder às seduções da vida e aos prazeres da vida, que na vida do adicto tudo isso se resume em droga. Então a gente vai pedir para Deus hoje que tira todo o feitiço do nosso coração e da nossa mente. E que Ele traga toda a realidade do que é de fato uma vida nas garras da adicção. É só a gente olhar um pouquinho para a nossa vida lá fora. O como que a gente vive, como que a gente se comporta, como que a gente sente quando a gente está novamente nas garras da adicção. Aquela vida sem sentido, aquele vazio, aquela paranoia do uso da droga, que está chegando alguém, que alguém vai me pegar. O distanciamento que a gente tem da gente, da família. São coisas horrorosas que só um ser humano enfeitiçado escolhe viver o que a gente viveu de novo.